Oi meninas, que alegria ter vocês aqui. Este é o Clube Devocional e o meu nome é Nicole. Aqui é uma comunidade para garotas cristãs que decidem ser moldadas e afiadas pela palavra de Deus. Então, após esse episódio, comente seu testemunho para outras garotas serem impactadas do mesmo jeito que você foi. Então, pegue seu caderno, abra sua Bíblia, que hoje nós iremos falar no episódio 2 sobre posicionamento. Então, já entrando no nosso episódio de hoje, né, do nosso tema, que a gente vai trazer hoje sobre posicionamento, temos duas perguntas no começo. Por que devo me posicionar como uma garota cristã? E como me posicionar? Por conta que às vezes a gente fica muito em dúvida se nós temos mesmo que nos posicionar, como a gente deve se posicionar, de qual maneira, em qual momento, e todas essas coisas a gente vai ver através da Bíblia. Então, vamos abrir em Números 14, do verso 5 ao 9, que eu vou ler aqui com vocês. A minha versão é King James, para caso alguém queira saber. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. E disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a essa terra e nos dará-la. Uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós, e a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temas. Então, esse foi um dos versículos que o Senhor falou muito comigo do começo de 2026. E é um versículo que fala muito sobre posicionamento. Sobre a gente não deixar ser abalado pelo que as pessoas estão pensando ao nosso redor ou a situação ao nosso redor, né? Pra quem não sabe, nesse contexto do verso, é sobre quando alguns soldados foram espiar, ver a terra que o Senhor tinha prometido ao povo que saiu do Egito. Josué e Caleb foram um desses soldados e eles foram os únicos que falaram a verdade e se posicionaram. Os outros soldados, eles chegaram falando que a terra era boa, só que eles focaram nos pontos negativos, que a terra tinha muitas armas, que os inimigos eram muito poderosos, e eles falaram que eles não iam conseguir. E o povo se rebelou, falando que o Senhor mandou eles para morrer naquele lugar, que eles não iam conseguir e que ia dar tudo errado. Só que diante de toda essa situação, Moisés, né, sendo o líder, chorando aos pés do povo, Josué e Caleb tiveram um posicionamento. Eles rasgaram a veste, que naquela época simbolizava a indignação, né, que eles estavam indignados com a situação do povo, e falaram diante de todo mundo o que a gente acabou de ler aqui, sobre que não era para eles terem medo, mas se confiar no Senhor, porque se eles não se rebelassem, se eles fossem obedientes ao Senhor, o Senhor daria aquela terra a eles. E é exatamente isso que a gente vai aprender sobre não deixar se levar pelas opiniões das pessoas. Nós, garotas, às vezes a gente se importa tanto com o que as nossas amigas estão querendo dizer, ou com o que os outros estão falando nas redes sociais, que a gente esquece de perguntar o que o Senhor está achando sobre a situação, o que o Senhor quer de nós. Então, antes da gente querer buscar a opinião de outras pessoas, antes da gente querer ouvir primeiro a opinião das outras pessoas, a gente precisa primeiro ouvir a opinião do Senhor, por conta que se nós somos meninas cristãs, se nós entendemos que o Senhor é o único sobre a nossa vida, é Ele que a gente tem que perguntar primeiro, é a palavra dele que tem que ser o ponto final na nossa vida. E aí entra também nessa questão de aprovação. Quantas vezes a gente não quis a aprovação de algumas amigas? Quantas vezes a gente não perguntou a opinião de uma roupa ou de alguma coisa assim, o que você acha disso? Só pra pessoa aprovar a sua ideia, porque na verdade a gente sempre sabe o que a gente quer. Só que a gente quer a opinião da pessoa, a gente quer que a pessoa concorde com a gente. Só que Deus nos chama pra ser diferente, pra não seguir a aprovação das pessoas. E é isso que a gente vai ver lá também em 1 Samuel. Gente, tudo à luz da Bíblia, tá? Então, tudo que a gente for trazer, a gente vai estar lendo a Bíblia. E é por isso que é muito importante você já pegar sua Bíblia antes de começar esse episódio. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 24 ao 25, a gente vai ler juntas aqui, que fala: Esaú disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz.
Agora, portanto, rogo-te que perdoastes o meu pecado e voltastes novamente comigo para que possa adorar o Senhor. Aqui, o que Saul está querendo dizer é que ele não estava querendo o perdão. Ele não queria realmente perdão. Ele queria que Samuel voltasse com ele, por conta que as pessoas iam ver, né? Se a gente olhar, se a gente ler toda a história de Saul, toda a história de Samuel, o que a gente vai ver é que Saul, ele desobedeceu porque ele queria a aprovação das pessoas, como ele mesmo fala, eu temi as pessoas, eu queria a aprovação das pessoas, então ele desobedeceu a ordem do Senhor, e depois ele queria que Samuel voltasse com ele para o lugar onde eles estavam, por conta que as pessoas iam ver que o profeta, né, o Samuel, estava com ele, o rei, então ele não teria aquela coisa errada. Então, tipo assim, as pessoas iam perceber, tá tudo bem. Só que Samuel não voltou com ele exatamente por isso. Por conta que Samuel sabia que Saul, ele não queria o perdão. Ele queria a aprovação das pessoas. E por mais ter errado com o Senhor, ele ainda buscou a aprovação das pessoas, querendo que as pessoas vissem que ele estava tudo bem, por conta que o profeta estava com ele, o Samuel, no caso, né? Então, o que a gente tem que entender é que a diferença entre Saul e Davi, a principal diferença deles sempre vai ser a aprovação. Saul buscou a aprovação das pessoas, Davi buscou a aprovação de Deus. E Saul, por buscar a aprovação das pessoas, ele foi reprovado por Deus. Deus rejeitou ele do trono. E Davi, por ter buscado a aprovação do Senhor, ele foi aprovado por Senhor, pelo Deus, né? E tanto que Davi é um dos grandes reis de Israel, que a gente sempre lê na Bíblia. Toda essa questão de posicionamento também até traz sobre o porquê nós estamos voltando com o Clube Devocional. Porque quem assistiu o último episódio, né, o primeiro episódio, a gente fala que o Clube Devocional, ele já existia, só que ele era um grupo online pra gente fazer devocionais. Só que acabou não dando com a rotina das garotas, com que uma era do Brasil, outra era dos Estados Unidos. Aí tem diferenças de horário, tem diferenças de rotinas e acabava não dando. Só que o Senhor nos trouxe uma nova maneira de estar fazendo isso. Mas eu ainda não queria no meu coração fazer isso. Tudo por quê? Por conta de um posicionamento, porque eu não queria me posicionar. Eu não queria chegar ao público, chegar perto das pessoas e falar e fazer essas coisas. E eu sei que muitas vezes a gente sente vergonha, a gente sente medo, a gente acha que a gente não é capaz, mas não é sobre nenhuma dessas coisas, é sobre o que o Senhor nos pede pra fazer, é o que o Senhor nos quer que nós façamos, porque quando a gente obedece a palavra do Senhor, a gente desfruta da vontade que é boa e perfeita e agradável dele, que lá diz em Romanos. Então, que a gente possa entender que o Clube Devocional é uma prova de um posicionamento. O meu posicionamento, e eu te chamo também para ver esse posicionamento comigo, de não negar quando o Senhor nos pede algo, por conta que vai ser muito melhor ter a aprovação dele no final das contas. Talvez no começo seja até legal ter a aprovação das amigas e tal, que você fez tal coisa, e naranã e tudo mais. Só que no final das contas, vai estar você e o Senhor de frente, vai ser só você e o Senhor. Quando você está no seu quarto, é só você e o Senhor. Então a gente precisa escolher aquele que nos ama primeiro, aquele que nos escolheu e aquele que nos perdoa sempre quando a gente erra. E aí, indo para o nosso próximo ponto, às vezes nosso posicionamento também não fala só sobre nossos medos ou sobre a nossa vergonha ou pela aprovação das pessoas, mas fala principalmente sobre... às vezes não dá tão importância. Porque pensa só, quando a gente tá numa roda de amigas assim, você tá numa roda de amigas... E aí a sua amiga fala, eu não gosto de comida japonesa. E você gosta da comida japonesa, o que normalmente você vai falar? Eu gosto, você acredita? Tipo assim, normalmente quando a gente ouve alguém falando que não gosta de algo, ou compartilhando que gosta, e aí a gente expressa nossa opinião. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. É uma conversa normal. Então por que quando as pessoas expressam... fala alguma coisa contra a palavra de Deus, e você sabendo disso, você sabendo da verdade, você não traz a verdade para aquela mesa, para aquela conversa, você não traz a verdade. Só por, mas Nicole, é diferente, comida é uma coisa, a palavra é outra, principalmente. Exatamente por isso, porque a palavra é mais importante ainda. A comida é um gosto, a palavra é um princípio.
Não tô falando que você vai chegar na sua roda de amigas e vai começar a discutir com todo mundo porque todo mundo tá fazendo coisa errada, não. Eu tô querendo dizer que a gente tem que saber trazer a verdade. Não querendo discutir, mas trazendo, olha, não é bom muito você fazer isso, talvez tenta fazer de uma outra maneira, essa maneira não é muito boa. Em questão de mentira, você não precisa mentir, você pode falar honestamente com a pessoa, de um jeito educado e tal, e assim vai em outras formas. Então, o que a gente precisa entender é que o nosso posicionamento não é sobre a gente brigar com as pessoas e falar, não, isso tá errado e tal, porque acaba que a gente acaba sendo os fariseus na época de Jesus, que a gente só quer debater com as pessoas e mandar elas entrarem numa caixinha. E o Senhor nos chama para trazer a verdade, só que com amor. É igual quando a gente vê, não sei quem já leu a palavra sobre a prostituta e quanto as pessoas, os fariseus, eles viram a pessoa, né? Eles viram a mulher pecando em público. Eles falam, Jesus, na lei de Moisés fala pra gente jogar pedra nela, pra gente apredejar a mulher, né? E aí Jesus fala, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E acaba que ninguém atira a pedra. E o Senhor chama ela e fala, se ninguém te acusou, eu também não te acuso, vá e não peque. O que a gente precisa entender aqui, o maior ponto disso, é que Jesus, ele traz a verdade, mas ele não aponta o dedo, ele traz com amor a verdade. Ele traz a verdade que não é pra ela pecar, por conta que ele no final ele fala, não peque mais, vá e não peque. Mas ele fala com amor com ela. Sobre as pessoas não só jogarem pedra nela se não tiverem pecado, né? E não é o caso, todo mundo aqui vai errar, todo mundo vai cometer algum erro. Então, às vezes a gente tem uma visão, uma coisa na nossa cabeça que, se eu me posicionar, eu vou ficar toda hora tendo que apontar os erros dos outros. Não, o seu posicionamento vai fazer com amor, igual Jesus faz, a gente tem que ser como Jesus. Último, que tipo de posicionamento? Que tipo de posicionamento o Senhor nos chama para ter? Primeiro, falar dele, falar de Jesus, compartilhar o que Jesus faz de bom na sua vida e não negocie o que Deus fala em sua palavra por vontades ou opiniões. Essas são as 3 coisas mais importantes. Sempre tem que falar. Que tipo de pensamento a gente tem que ter? Sobre falar de Jesus, compartilhar o que ele faz de bom na nossa vida. É tão bom ouvir testemunho, por que a gente não começa a contar para as pessoas que também não acreditam? Talvez assim elas vão começar a querer acreditar. Às vezes as pessoas ao nosso redor elas têm uma visão muito ruim de Jesus por conta que pessoas só falaram coisas ruins. Então a gente tem que ser as garotas posicionadas para poder falar aquilo de bom que Jesus faz na nossa vida. Jesus me ajudou na minha saudade, Jesus me ajudou na minha questão de comparação, e assim vai, Jesus fez isso na minha vida, e aquilo, e vai trazendo esperança para as pessoas e mostrar que o Senhor não é aquele que aponta, mas sim que ama e transforma as vidas das pessoas. E acho que também o principal para a gente poder terminar é não negocie o que Deus fala em sua palavra. Se a gente é cristã, vai nos cultos, ouve a palavra, busca o Senhor, a gente sabe o que o Senhor nos pede para fazer. E às vezes a gente vai ter oportunidades que vai fazer a gente negociar. E é nessa hora que a gente tem que falar não. Por conta que o falar não também é um posicionamento. É um posicionamento de não deixar a palavra ficar para baixo. A palavra do Senhor tem que estar em cima. Tem que estar acima de todas as coisas. Por conta que foi aquilo que Ele nos trouxe. Aqui é o Senhor querendo falar conosco. A Bíblia é o Senhor querendo falar conosco. Não é só um monte de regras. É o Senhor querendo ter uma comunicação com os filhos dele. De poder se comunicar. Olha, filha, eu quero dizer isso nesse versículo. Então, que no episódio de hoje a gente possa entender. Sair daqui aprendendo sobre posicionamento. E se você quiser se aprofundar mais nisso, eu indico você a ler o livro inteiro de Josué, que vai falar bastante sobre posicionamento, sobre não desistir, sobre continuar. Samuel também, 1 Samuel, é um ótimo livro para se ler. E não deixe de falar a verdade quando for necessária, mas sempre em amor, como Jesus faz. Amém? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio.
Nós vamos parando por aqui e eu te vejo até o próximo episódio. Tchau!